E você? Considera que a constante busca pela verdade deva ser algo relativo? Deva ser algo condicionado ao conjunto de valores de determinados seres humanos, de determinados indivíduos? Pois bem, é exatamente sobre isso que falaremos agora. O relativismo, a constante busca pela compreensão da verdade sob o olhar, sob a ótica do relativista. Porque, por exemplo, dentro do nosso convívio cotidiano social, pode acontecer determinado fato contraditório aos princípios éticos e morais da sociedade. Uns dirão, isso está errado. Outros dirão, isso que ele fez foi um crime. Sob o olhar do relativista, não. Sob o olhar do relativista, ele dirá da seguinte forma: pode ser verdade, mas depende. Depende disso ou daquilo. Eu acho um dos caminhos assim mais tênues dentro da forma de se buscar a verdade. Porque, por exemplo, determinados preceitos éticos e morais não devem ser relativos. Deve haver um senso de juízo comum que considere determinados fatos como inaceitáveis, né? Como, por exemplo, situações que envolvam pedofilia, situações que envolvam feminicídio, situações que envolvam o lado mais sórdido da política, que é a corrupção. Não pode ser relativo a essas coisas. Em trabalhos anteriores, em encontros anteriores, falamos sobre o que é verdade, enquanto conceito e enquanto correspondência no universo. Falamos sobre o dogmatismo e as suas verdades absolutas. Falamos sobre o ceticismo, a constante busca e a constante investigação para se compreender a verdade. E hoje estamos falando sobre o relativismo, que, sob o olhar do relativista, tudo depende. A verdade, ela pode até existir, mas depende disso, depende daquilo outro. Ou seja, não podemos levar uma vida nos dependes. Isso aí está errado. Depende. Não podemos ser assim. Convenhamos, em alguns campos da nossa caminhada, da nossa saga humana, o relativismo realmente se aplica. Como, por exemplo, o relativismo cultural, sob o olhar do qual, dentro do relativismo cultural, não existe cultura superior à outra, existe apenas culturas diferentes. Se aplica. Agora, dentro dos princípios éticos e morais, o olhar do relativista tem que ser mais tênue. Não pode ser aquela coisa assim, depende. Vamos lá, né? Não sejamos tão relativistas ao extremo. Temos que ter convicções sobre alguns preceitos éticos e morais da nossa caminhada para que não venhamos a cair em armadilhas. Reflita sobre isso. A verdade, seja a sua, seja a minha, ela deve ser constantemente procurada, ela deve ser constantemente revista, ela deve ser constantemente analisada e não ter jamais a vergonha ou o preconceito de reconhecer que estava errado sobre a verdade. Pratique a sua constante busca pela verdade. Não aceite verdades absolutas e dogmáticas. Não seja tão relativista na sua vida. Encontre o equilíbrio na sua caminhada. Continue forjando a sua verdade e seja feliz. Beijo, até o próximo encontro.